Oi, gente! Voltamos para a nossa correção da aula de ciências, dia 29/5/2020. Vamos para a página 72 do nosso livro, fazer a correção. Vamos lá? Fizeram a leitura, página 72. Bom, esse texto fala sobre os cuidados com o ar seco. Eu queria, antes da gente fazer a correção, chamar a atenção de vocês para o iniciozinho aí do primeiro parágrafo do texto, que diz assim: segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, índices de umidade do ar inferior a 30% são considerados prejudiciais à saúde humana. E o que é esses 30%? Lembra que a gente viu na página 71, uma página anterior, falando sobre a umidade do ar? Bom, falou que essa porcentagem que é aferida ou aparece no higrômetro é justamente a quantidade de vapor de água que tem naquela localidade, tá? Então, quando ele diz 30%, umidade do ar inferior a 30%, é justamente se tiver abaixo de 30%, o vapor de água, a quantidade de vapor de água daquele local, ele é considerado seco, é considerado ruim para as pessoas, tá? E aí, o primeiro quesito pediu para você dizer por que o ar seco é prejudicial à saúde humana. Aí eu tirei assim do livro e coloquei o seguinte: porque ele provoca, eu já botei direto, provoca, mas você pode estar porque ele provoca ou pois provoca, tá? Ressecamento na pele e irritação dos olhos e causa ou agrava problemas respiratórios. Gente, e quando ele diz causa, é porque quem não tem pode ter. E quando ele diz agrava, é porque quem já tem problemas respiratórios, como a asma mesmo, por exemplo, aí agrava mais ainda. No ar seco, a pessoa fica com mais dificuldade para respirar, tá certo? Justamente porque, se você for ver no segundo parágrafo, diz que o ar seco resseca as mucosas do nariz e da boca. Se fica mais seca a boca, o nariz, a gente fica com mais dificuldades para respirar. E aí tem que ingerir bastante líquido, bastante água, né, suco da fruta, para poder molhar, né, para poder umedecer, tá ok? Gente, o segundo quesito pediu para você dizer como é a questão da umidade do ar na sua cidade. E aí eu fiz uma busca e justamente apareceu para mim, como eu estou gravando com meu celular, né, aí eu imprimi para mostrar para vocês. E apareceu essa imagem. Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem. Apareceu, não sei se vocês conseguiram pesquisar, apareceu justamente essa imagem. Nesse site aqui, ó, cptec.impe, é isso mesmo, impe com N, porque é Instituto Nacional de Pernambuco, se eu não me engano, .br, tá? Então, esse foi o site que eu pesquisei. Você pode pesquisar em outro, tá? Ó, e aí mostrou que, olha só, a moça do tempo, mostrou que hoje, quinta-feira, desculpa, aqui quinta-feira, 28/5, e sexta-feira, 29/5, a probabilidade de chuva é 80% na quinta. E na sexta, 90%, tá? Então, quando ele dá essa probabilidade, é justamente a questão da umidade do ar, quantidade de ar frio, né? De umidade, quanto que o ar está umedecido. Então, 80% na quinta, 90% na sexta. Tá? Você pode colocar só do dia, eu coloquei os 2 dias aqui no quadro, tá? Mas você pode colocar só o do dia. Olha só, então quer dizer que não está muito seco. Ele disse quando tiver menos, né, inferior a 30%. Então quer dizer que o ar está úmido, está bom, né? Podemos dizer assim, tá certo? E aí, quem não conseguiu fazer, dá uma entradinha. Quem não pesquisou, dá uma entrada, que é muito interessante esse site, tá certo? Então vamos lá, vamos agora para a próxima correção da página 74. Conseguiram fazer a página 74 direitinho? Tiveram algum problema? Com certeza não, né? Mas se tiveram, vamos tirar essas dúvidas agora, ok? E aí, página 74, vamos lá? Olha só, o primeiro quesito da página 74 pediu para você indicar, né, pelas setinhas, o ar quente e o ar frio. E aí eu coloquei, a setinha azul indica o quê? O ar frio, setinha vermelha indica o ar quente. Lembra cores quentes, cores frias? Muito bem, acertaram, né? Eu tenho certeza. Segundo quesito pediu para você completar com as
de acordo com o que estudamos, com os tipos de ventos. Por exemplo, o vento suave é chamado de brisa, ok? As ventanias são um pouco mais fortes e podem destelhar casas e arrastar galhos. Quando o vento é muito forte, pode causar catástrofes, como o tornado, que forma um tipo de funil ligando o solo a uma nuvem. Gente, por que aí não é furacão, é tornado? Justamente por isso, ele fala que ele vai formar um funil ligando o solo a uma nuvem. Se está no solo, é um tornado, ok? Já o furacão se forma sobre as águas do oceano. O furacão. Por isso que não dá para trocar, porque é o furacão que é formado sobre as águas do oceano, tá bom? Terceiro quesito pede para você relacionar uma coluna com a outra, da direita com a da esquerda, de acordo com a função de cada equipamento. Vamos lá. Instrumento que mede a umidade do ar. Que instrumento é esse? É o anemômetro? É a biruta? É o psicômetro? Ou são satélites meteorológicos? O psicômetro, ok? Aí você vai lá na primeira frase e coloca letra C, tá? Segunda frase, obtém informações sobre as condições atmosféricas, possibilitando a previsão do tempo. Os satélites, exatamente, letra D. Terceira frase diz, instrumento que mostra a direção do vento. A biruta, muito bem, letra B. Você vai lá e coloca. Letra B, tá? E a última frase, aparelho que mede a velocidade do vento é o anemômetro, letra A. Então ficou C, D, B, A. Qual é o de vocês? C, D, B, A. Ok? Muito bem. E o quarto quesito pediu para você indicar qual era a máxima e qual era a mínima. Então, temperatura máxima temos 31 graus Celsius e temperatura mínima 19 graus Celsius. Coloca a unidade de medida, tá bom? Que é o grau Celsius, ok? Até aí, tudo certinho. Mais difícil tá o quinto um pouquinho, né? Mas vamos ver como é que ficou o quinto. Gente, esse quinto quesito ficou um pouquinho extenso. Se você botou algo que não tem nada a ver, apaga e coloca o que a gente vai falar agora, tá bom? Se colocou parecido, ok. Vê só, gente, mas vamos entender. Ele quer saber, explique por que a diferença menor de temperatura entre os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco significa que a umidade relativa do ar está maior. Relativa, não é absoluta, não é a real, é relativa, relativamente, pode mudar, pode variar. Gente, a gente viu na página 71 o higrômetro, que tem 2 termômetros, certo? Na verdade, é um psicômetro, que é um tipo de higrômetro, que ele tem 2 termômetros, tá? Idênticos. Um tem o bulbo seco e outro tem o bulbo, que é aquela partezinha final, úmido, umedecido. Olha só. Gente, ele está pedindo para você explicar por que a diferença entre a menor temperatura entre os termômetros. Preste atenção, ele tem 2 termômetros igual e vai ter sempre a diferença de um para o outro. Um vai estar seco, vai ter uma temperatura, o outro vai ter úmido, vai ter outra temperatura. Até aí tudo ok. Ele quer saber por que a diferença entre temperatura, a menor, né? A diferença menor de temperatura entre os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco significa que a umidade relativa do ar está maior. Vê só. Olha o que tá, como coloquei aqui. Para evaporar, a água rouba calor do termômetro de bulbo úmido. Tem 2 termômetros, um tá com o bulbo úmido. Então, a água ela vai roubar o calor do termômetro que está úmido. Quanto menor a diferença de temperatura entre os 2 termômetros, por exemplo, um tem 30, o outro tem 31. Qual é a diferença aí? De 1. Um tem 30, outro tem 31, a diferença é de 1, tá? Quanto menor for essa diferença de temperatura entre os 2 termômetros, significa que o bulbo seco está com a medida muito próxima à do bulbo úmido. Ou seja,
que há muita umidade no ar. Quanto menor for essa diferença, quer dizer que mais umidade há no ar. Por exemplo, se eu tenho dois termômetros, um mede 30 e o outro 35, a diferença é de 5, né? Se eu tenho um termômetro e um psicômetro, que tem dois termômetros, um tem mede 30, o outro 65, essa diferença aí já é maior. Então, quanto menor for essa diferença, quer dizer que o termômetro de bulbo seco está mais próximo do bulbo úmido. Então, quer dizer que a umidade do ar está grande, ou em grande quantidade. Ou há muita umidade no ar, ali naquela região, aqui naquela localidade, tá? Então, quanto menor for essa diferença entre os dois, quer dizer que a umidade do ar vai ser maior. Quanto menor, você pode resumir, tá? Que quanto menor for a umidade do bulbo seco, ou entre o bulbo seco e o bulbo úmido, quanto menor for a umidade, a diferença entre os dois bulbos, quer dizer que há mais umidade no ar, ou a umidade do ar é maior. Até aí tudo certo? Ok, entenderam essa? Quanto menor, vou grifar, quanto menor for a diferença de temperatura entre os dois bulbos, quer dizer que há muita umidade no ar. Resumindo, é isso. Ok? Vamos para o sexto quesito, que também não é tão fácil, mas é mais simples que esse quinto, né? E o sexto quesito, ele pergunta por que a sensação térmica de calor é maior depois da chuva, né? E aí eu coloquei assim, ó, para evaporar também, porque aí a gente tá falando, quando a gente fala de umidade, tanto do ar do corpo, a gente tá falando de água evaporando, tá? Para evaporar, a água do suor rouba calor, promovendo o resfriamento do corpo. Lembra que a gente viu isso? Quando o suor ele vai sair do nosso corpo, é justamente essa troca de temperatura, né? Ele rouba calor do nosso corpo e aí o corpo resfria, ou seja, promovendo, gerando o resfriamento do corpo. Em dias úmidos, que ele perguntou lá, é maior depois da chuva. Dias úmidos é dias de chuva. Em dias úmidos é mais difícil o suor evaporar, o que dá a sensação de mais calor. Se o corpo, né, se o tempo está frio, então vai ser mais difícil para o calor evaporar. Porque o que precisa para fazer o suor evaporar, a água evaporar? Uma alta temperatura, como em dias quentes. Em dias úmidos, vai ser mais difícil do suor evaporar. Logo, vai dar a sensação que está muito calor, que está mais quente aquele tempo. Certo essa? Entenderam direitinho? Fizeram mais ou menos assim? Muito bem. Vamos agora para o brincando. O primeiro quesito do brincando. Conseguiram realizar ele? Vamos verificar. Bom, gente, o último quesito, né? A última atividade que foi do brincando, ele pediu para você primeiro responder e depois desembaralhar e ver que letra ou que palavra ia formar. Vamos lá. Bebida na qual gás carbônico é utilizado. Letra A. Exatamente, refrigerante. A gente viu isso. Letra B. Radiação parcialmente absorvida pela camada de ozônio. Que radiação é essa? Raios ultravioleta. Muito bem. Letra C. Processo em que os seres vivos absorvem o gás oxigênio. Na respiração. Muito bem. É um processo chamado de respiração. Letra D. Gás absorvido pelas plantas na fotossíntese. O gás carbônico. E aí observem as letras que ficaram dentro dos quadrados, ou seja, destacadas, né? Você tem que desembaralhar ela e vai aparecer uma nova palavra. Que palavra foi essa que vocês, ou que vamos formar, que cabe ali naqueles quadros? Furacão. Conseguiram? Conseguiram desembaralhar e formar a palavra furacão? Então é isso. Muito bem, parabéns para vocês. Continuem se esforçando. E aí a gente vai fazendo a nossa parte daqui, vocês vão fazendo a de vocês daí. E vai dar tudo certo, se Deus quiser.
para rapidinho a gente estar junto novamente, tá bom? Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Beijo na família. Bom final de semana. Quem tem atividade atrasada, coloca em dia a atividade. E até segunda-feira, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.